Vamos lá, fala galera, fala Pedro Reis na área. Putz, gravando de novo, perdi, não apertei o REC, mas vamos lá. Vamos falar da vitória do Corinthians contra o Cruzeiro em uma partida muito boa do Timão. O Corinthians jogou hoje, venceu por 2-1 o Cruzeiro. Uma vitória importantíssima que deixa o Corinthians na luta pela Libertadores de 2025. Isso aí, esse Corinthians que brigava para não cair agora olha para a parte de cima da tabela. Antes de começar o vídeo, já peço para você curtir, se inscrever aqui no canal, comentar, fala o que você acha sobre o jogo de hoje, o que você achou sobre o jogo de hoje. E compartilha com seus amigos, manda naquele grupo de WhatsApp daquela resenha de futebol, manda no grupo dos torcedores do Corinthians, enfim, compartilha e bora pra resenha para mais um vídeo sobre o Timão. Corinthians conquistou a vitória hoje, a quinta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, fato que não acontecia desde 2017. Na metade de 2017 foi a última vez que o Corinthians não conseguiu 5 jogos vencendo consecutivamente pelo Brasileirão. Faz tempo, hein? 2017 o Corinthians foi campeão brasileiro, aquele time do Carille. E essa arrancada do Timão nesse Campeonato Brasileiro muito se dá pelo melhor jogador em campo no jogo de hoje, o Memphis Depay, na minha opinião, foi o melhor em campo e por isso, desde que o Memphis chegou, o Corinthians é outro. A gente já falou aqui no canal. Nitidamente é um outro time com o Memphis. Animicamente, o Corinthians mudou muito. Parece que o moral dos jogadores está elevadíssimo. E essa vitória com gol do Memphis, um gol de muita qualidade técnica, tem a calma, a frieza para finalizar. O Coringão conseguiu essa vitória por 2-1 hoje. Os primeiros 30 minutos do Corinthians foram excelentes. Um time que tem uma organização defensiva muito clara e que deixa os três principais jogadores, os três mais talentosos, para definir as jogadas. É basicamente, eu defendo com os meus 8 jogadores e deixo 3 ali para eles definirem a parada lá na frente para atacar o espaço vazio. O Memphis, quando teve gás, o Yuri Alberto, quando teve gás, fizeram um salseiro atacando o espaço vazio dado pela defesa do Cruzeiro. Corinthians abriu 2-0 dessa forma, primeiro gol do Memphis, depois o gol do Yuri Alberto, 27º gol do Yuri Alberto na temporada, tem 11 no Brasileirão, vai brigar até o fim do ano com o Estevão para essa artilharia do Brasileiro, e até acho que dá para ser artilheiro, viu? O Yuri saiu com uma contratura na coxa, pode ser um desfalque importante. A gente estava falando do Memphis, ele nitidamente na parte física dele ainda não está 100%. Você vê que falta gás, falta força em determinado momento do jogo. Ele sente muito, mas vou te dizer, o jogo inteiro sentiu. Um jogo 11 horas da manhã, no verão brasileiro praticamente, é muito difícil, cara. Não tem como aguentar, ter intensidade de Premier League em um jogo 11 horas da manhã com 30 graus no coco. Meu amigo, não é fácil não. E o jogo sentiu mesmo. Depois da parada técnica, o Corinthians baixou um pouco a sua velocidade, baixou um pouco o ritmo, já não conseguia imprimir aquela marcação-pressão na saída do Cruzeiro, já não conseguia atacar o espaço vazio com a mesma qualidade que atacou quando tinha fôlego. Diminuiu o ritmo, o Cruzeiro achou um gol, um chute de fora da área do Kaique, a bola desviada. O Cruzeiro melhorou na partida, mas não era um jogo assim que o Corinthians levou tanto sufoco, tanta pressão, que o Corinthians levou sustos e tudo mais. Não, não foi dessa forma. O Corinthians conseguiu controlar bem as ações e a partir desse controle levou o resultado de vitória. Os primeiros 30 minutos muito bom, o Corinthians baixa, toma o gol, e aí na segunda etapa é um segundo tempo de quase nada. Tanto do Corinthians como do Cruzeiro, muito pela parte física, o Cruzeiro com um time reserva, completamente reserva, ainda no segundo tempo colocou alguns titulares, o Wallace, Matheus Henrique, o Lucas Romero, mas mesmo assim não conseguiu imprimir um ritmo tão grande, o Corinthians quase não foi atacado na segunda etapa, e o Memphis, que eu disse, para mim foi o melhor jogador em campo, ainda conseguiu colocar uma bola na trave nesse segundo tempo, lá no finalzinho, já nos acréscimos, e o Corinthians ainda quase conseguiu ampliar nesse jogo que começou num ritmo alucinante e acabou num ritmo bem baixo.
os 3 pontos são muito importantes para o Corinthians na luta pela Libertadores. Alguns destaques. O Breno Bidon. Como joga bola o meio-campista do Corinthians, o meio-campista formado na base do Timão. Breno Bidon é muito bom jogador. Hoje até achei um erro, não tiraria ele do jogo. O Ramon tirou. Pode ser um pouco pela parte física, pode ser, mas ele estava jogando demais, muita qualidade técnica, uma capacidade de leitura de jogo, de mapear espaço, daquele domínio orientado que os caras da bola falam. Domínio orientado nada mais é que dá o gato. Vai lá e dá o gato na hora de dominar, você abre o campo todo pro outro lado, dá um driblinho, um toquinho que limpa o espaço, que quebra a marcação de 2, 3 que tá te pressionando. Ele é craque nisso. Tem muito a evoluir e é uma pena que o Corinthians financeiramente vai ser difícil segurar esse cara porque precisa de grana. No segundo tempo, o Corinthians controla, a intensidade caiu muito, como eu disse, o Garro sentiu bastante no segundo tempo. É um cara que a gente vê que é muito importante, para mim o melhor jogador da temporada do Corinthians até aqui, mas fisicamente esse fim de temporada está sendo muito desgastante para ele, está sendo muito pesado para ele, puxado mesmo. A gente vê que cai muito a intensidade de jogo do Garro quando ele sente a parte física, e hoje foi mais uma vez, não só ele, como todos os jogadores em campo no segundo tempo quase não renderam, mas a gente sente falta porque o Garro é o termômetro desse time do Corinthians. Se o Garro tá bem, o Corinthians joga bem. A última vez que o Corinthians fez 5 vitórias foi em 2017. O Corinthians já não cai. E aí vai em busca no domingo, 4 horas da tarde, contra o Vasco, na Neoquímica Arena, em busca da 6ª vitória consecutiva. É possível o Corinthians sim conquistar essa 6ª vitória consecutiva. Não é nenhuma dificuldade. O Corinthians até o fim do campeonato tem uma tabela consideravelmente mais tranquila do que os seus rivais. Então, por essa vaga na Libertadores, dá para chegar sim na Libertadores. Vencendo o Vasco é um adversário direto. O Corinthians não vai ter o Memphis, que tomou o 3º cartão amarelo. E aqui no Brasil tem muito disso, né? Para mim, desnecessário o cartão dado para ele. No vigor da regra, tudo bem. Mas aqui no Brasil tem muito árbitro que quer se aparecer em cima da estrela, que quer se aparecer em cima do principal jogador. E o que a gente viu hoje foi isso. O árbitro quis se aparecer em cima do Memphis, porque o que o Memphis fez de sentir uma cãibra fora do campo e entrar, o jogo inteiro acontece isso, todo jogo acontece isso, e tirou um dos principais jogadores do Corinthians para o confronto contra o Vasco. O Yuri teve uma contratura no intervalo. Contratura é uma lesão que limita, dá para ele jogar se for só uma contratura mesmo. É possível que ele vá para o jogo domingo, mas limita muito o movimento. E os jogadores estão chegando nesse fim de ano todo mundo baleado. Se não tiver Yuri e Memphis, o Corinthians perde muito. Talvez os 2 principais jogadores do time nessa arrancada rumo à Libertadores. É um jogo que dá para o Corinthians vencer domingo sim. O Vasco vem num momento de queda na temporada. Oscilou bastante, mas teve um momento de alta que chegou ali brigar no G6, no G5. E agora tem resultados bem complicados, tem resultados negativos nesses últimos jogos de Brasileirão. E o Corinthians pode sim construir e conquistar sua 6ª vitória seguida já no domingo. Para classificar para a Libertadores, atualmente é um G7, com o Flamengo entre os 6 principais, abriu mais uma vaga, o 7º é o Cruzeiro e o Corinthians ganhou agora. Para abrir um G9, que o Corinthians possivelmente vai brigar por essa 9ª colocação, que é uma pontuação mais acessível para o Corinthians, para brigar por esse G9, o Corinthians tem que torcer no próximo sábado para a vitória do Cruzeiro na Sul-Americana. O Cruzeiro joga contra o Racing a final da Sula. E torcer para o Botafogo ganhar do Atlético Mineiro na final da Libertadores. Aí já no outro sábado, no dia 30, tem a final da Libertadores. O Corinthians vence, os 2 times vencendo, o Corinthians tem muitas chances sim de brigar na última rodada por essa vaga para a Libertadores de 2025. E que muda a temporada do Corinthians completamente. O time que até 2 semanas atrás tinha um risco seríssimo de ser rebaixado
é potencialmente fora, está potencialmente fora da Copa do Brasil do ano que vem, só consegue a vaga para a Copa do Brasil se for para a Libertadores. Então, vale muito essa vaga na Libertadores do ano que vem. Os próximos jogos do Corinthians também são acessíveis, tá? Eu falei só do Vasco, mas aqui até o fim do campeonato eu vou até pegar aqui para vocês, pra gente comentar os próximos jogos do Corinthians na temporada. O Corinthians tem pela frente Vasco, Criciúma fora de casa, Bahia em casa e Grêmio fora de casa. Ou seja, o Corinthians sim tem possibilidade dos últimos 4 jogos fazer 9 pontos. E aí brigar e entrar de vez nessa luta para Libertadores, que seria muito importante para o Corinthians em 2025 começar a temporada sabendo que pode jogar uma Libertadores, mesmo que seja pré, ele vai jogar a pré-Libertadores, sabendo que vai ter a Copa do Brasil. Para o Corinthians vale muita coisa essa vaga na Liberta. Agora é esperar, né? Domingão, Vasco e Corinthians. E não se esqueça, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, compartilha com seus amigos. E até a próxima. Fui, tchau!